A história antiga às vezes confunde realidade e fantasia, difíceis de se distinguir. É o que aconteceu com o terceiro imperador de Roma, conhecido como Calígula. Até as crianças conhecem sua curiosa e emblemática história do amor que nutria por seu cavalo preferido, chamado Incitatus ou Impetuoso. Chegou a se apaixonar a tal ponto por ele que até o nomeou cônsul da Bitínia. Contam que era uma afronta ao Senado e às instituições que desprezava como déspota absoluto. Seu cavalo era de corrida e na noite anterior à sua competição, exigia um silêncio absoluto da cidade de Roma, para que não incomodassem o sono do animal, com quem o imperador dormia. O castigo a quem ousasse interromper o silêncio era a pena de morte. O cavalo era na realidade o verdadeiro imperador com poderes absolutos. Verdade ou não, é interessante conhecer a história antiga que foi forjando a moderna, através dos séculos para ver o que a humanidade conquistou em matéria de liberdade, e como as possíveis loucuras de nossos governantes são brincadeira ao lado das loucuras dos imperadores e reis despóticos e absolutistas do passado. Quando o imperador Calígula nomeou seu cavalo como cônsul. Com todas as lacunas de nossas frágeis democracias, estamos a milhares de anos-luz do que foram os impérios antigos e suas arbitrariedades. Mas isso se deve, ao mesmo tempo, à resistência através dos séculos que o Homo sapiens impôs aos poderes ditatoriais e como aumentou os espaços da democracia. Os pessimistas irredutíveis continuam gostando da célebre frase do escritor e militar espanhol do século XV, Jorge Manrique: todo o tempo passado foi melhor. Sem necessidade de ser otimistas nos tempos em que vivemos, a verdade é que, objetivamente, poderíamos dizer que, pelo contrário, os tempos passados sempre foram piores do que os de hoje. Por isso, é importante que nas escolas se ensine a história antiga, para entender melhor e apreciar os saltos que a humanidade deu à procura de uma dignidade maior das pessoas, de uma visão mais clara dos direitos humanos que abarquem todos, e do direito da sociedade a compartilhar o poder com os políticos. Somente para lembrar os saltos para melhor da história humana, basta recordar que, por exemplo, nos tempos de Calígula e até séculos depois, os pais tinham o direito de vida e morte de seus filhos ao nascer. Podiam concedê-los o direito à vida ou, se não gostassem, podiam sacrificá-los. O Estatuto dos Direitos da Infância à Vida e a necessidade de ser respeitados não tem 100 anos. Por sua vez, a mulher há menos de um século era mais um objeto nas mãos do homem do que uma pessoa com direitos. Na Espanha, há pouco tempo as mulheres não podiam viajar sem a permissão de seus maridos, estudar na universidade, ter uma conta corrente. Sem contar com os avanços da ciência e da medicina que nos permitem viver mais do que nunca, demos saltos gigantescos na política e nas ciências sociais. Hoje a palavra escravidão é condenada e ninguém pode ser discriminado por suas crenças e seu gênero nos países que chegaram a um certo grau de democracia e respeito pela individualidade. Isso quer dizer que podemos nos deitar nos louros e deixar os políticos em paz mesmo quando pretendem promover seu cavalo? Não. Justamente porque conseguimos o que a humanidade não conseguiu em séculos, devemos ser mais resistentes e críticos com as tentações dos governantes de querer voltar aos tempos dos absolutismos, em que as feras em seus instintos mais primitivos eram deixadas livres. Foram a resistência da sociedade, as lutas pelas liberdades que custaram muito sangue, o que nos permite hoje desmentir o escritor espanhol e dizê-lo que, apesar de tudo, hoje estamos melhor do que ontem. Mas cuidado, porque vivemos um momento especial e difícil em que os cavalos transformados em cônsules e mais mimados do que as pessoas, parecem andar soltos e faladores com saudades dos tempos dos imperadores romanos. Porque se é verdade que nunca estivemos melhor, também é verdade que desabar ao abismo é mais rápido do que continuar subindo, com esforço e luta, à custa das conquistas democráticas. Sempre existe a tentação, aberta e latente de querer voltar a um passado em que os loucos ao modo de Calígula chegam a nos parecer até engraçados e divertidos. Diante das intrigantes histórias que permeiam os anais da antiguidade, somos convidados a refletir sobre a evolução da humanidade. O caso do imperador Calígula e seu cavalo,
incitatus, serve como lembrete vívido de como a linha entre realidade e fantasia muitas vezes se mistura. É inegável que, apesar das lacunas em nossas democracias contemporâneas, alcançamos um patamar distante das arbitrariedades dos impérios antigos. No entanto, essa conquista não é um convite ao descanso, mas sim um chamado à vigilância constante. O passado nos ensina que a resistência contra poderes ditatoriais moldou a trajetória da democracia, e é crucial compreender e apreciar os avanços que a humanidade conquistou em termos de liberdade e direitos individuais. Ao explorar a história antiga, ganhamos uma perspectiva valiosa sobre os sacrifícios e lutas que moldaram o panorama atual. Cada época, com suas peculiaridades e desafios, revela a resiliência do ser humano diante das adversidades. Os relatos dos imperadores despóticos, como Calígula, e as narrativas das batalhas travadas por sociedades antigas lançam luz sobre as origens das ideias de liberdade, igualdade e justiça que fundamentam nossas sociedades modernas. Essas histórias de sacrifícios não se limitam apenas ao campo militar. Elas abrangem o tecido social, onde indivíduos e grupos lutaram por direitos básicos, reconhecimento e dignidade. E não podemos deixar de ensinar essa jornada, destacando a busca incessante por dignidade, direitos humanos abrangentes e a partilha do poder entre a sociedade e seus governantes. Hoje, podemos celebrar conquistas significativas, desde o reconhecimento dos direitos das crianças até a igualdade de gênero. No entanto, a história nos adverte contra a complacência. A tentação de retornar aos tempos de absolutismo é real, e é incumbência de cada um de nós resistir a essa tentação. Assim, enquanto desfrutamos das vitórias da humanidade, enfrentamos um momento especial e desafiador. Devemos permanecer vigilantes diante de políticos que, de maneira metafórica, buscam promover seus próprios cavalos em detrimento da sociedade. A chave para manter nossa trajetória ascendente é a resistência contínua, a crítica construtiva e a defesa incansável das conquistas democráticas. Se este conteúdo ressoou em você e deseja explorar mais caminhos da história, convidamos você a se inscrever no canal Caminhos da História e embarcar em jornadas fascinantes pelos meandros do passado. E para aqueles que desejam contribuir para a continuidade desse trabalho, a chave Pix estará disponível na tela. Sua generosidade nos ajudará a manter viva a chama do conhecimento e da compreensão histórica. Juntos, construímos o presente e moldamos o futuro, honrando os sacrifícios do passado. Obrigado por fazer parte dessa jornada.